Boa tarde, irmãos. Graças e paz aos irmãos e queridos. Nós não estamos podendo congregar nesses dias, indo para a igreja, fazer um culto normal, mas nós podemos estar mandando uma mensagem para os irmãos, uma mensagem da palavra de Deus e nos confortando desta forma. Quero lembrar aos irmãos que Deus, ele sempre em momentos assim, nunca perca a esperança, irmãos. Deus está conosco, Ele nos ama. E a cada cristão, verdadeiramente cristão, Deus não desampara. Essa é a verdade que nós temos que guardar em nosso ser, em nossos corações. A palavra confiança e crença é as mais importantes nestes dias de hoje. Deus não nos desampara. Temos que acreditar nesta palavra. Deus é poderoso para nos guardar e para nos abençoar em meio às turbulências. Lembra que Deus, Ele é Deus, Ele faz todas as coisas ao mesmo tempo. Então nós temos que confiar nessa palavra de Deus. Geralmente Deus, na história da Bíblia, da palavra dele, nós sempre vemos que Deus, Ele, quando o povo está rebelde, muitas vezes em pecado, Ele permite que desgraças, pragas aconteçam nas nações, assolando os povos. A gente pega o livro de Joel e a gente lê a assolação da terra, os gafanhotos destruindo tudo que ali tinha. A seca, destruindo tudo que ali tinha, não restando nada para os homens. E os homens passam num sofrimento tremendo. E os homens não têm mais dinheiro para poder comprar as coisas ou fazer qualquer coisa. As bebedeiras são cessadas. As roupas finas não serão mais compradas. E Deus, então, ali julga a humanidade. Faz com que as pessoas aprendam a voltar para Ele. O homem, quando ele tem muito, ele acaba esquecendo do Criador. O homem, quando tem muito, ele acha-se autossuficiente e acaba cometendo um grave erro. Porque Deus é Deus. Deus não troca a glória dele com ninguém. É dele e somente dele. Mas vamos estar lendo na Bíblia um pouquinho do que acontece nos nossos dias. E o que nós podemos fazer para que nós possamos continuar vivendo as nossas vidas e vivendo as nossas vidas de maneira bem, tranquila, em paz. Eu quero abrir a Bíblia aqui com vocês e ler em Jeremias, um livro profético. Eu não vou ler todo o capítulo, mas é o capítulo 25, mas vou ler apenas um trecho, o versículo 15 e o versículo 16. A profecia foi escrita no ano de Joaquim, diz aqui. E eu vou ler apenas o versículo 15, que ele fala sobre o cálice da ira de Deus. Vamos lá. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio dela. O cálice do vinho do meu furor darás a beber dela a todas as nações, as quais eu te enviar. Deus indignado com o povo, Ele dá a beber da ira, o cálice da ira dele. Quando a gente vê a história, quando a gente vai lendo a história do povo de Israel, sempre foi assim. Quando o povo estava em rebeldia, Deus dava o cálice da ira para o povo beber. Isso acontece nos nossos dias hoje. Essa profecia é um cumprimento também nos nossos dias de hoje. Não é apenas ali para a Babilônia, mas é um cumprimento, porque ele fala de todas as nações.
É um cumprimento da ira de Deus nos nossos dias também. Então, o cálice da ira de Deus. Irmãos, o que nós temos que ter em mente é que nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão nas mãos dele. Ele faz tudo como lhe apraz. E tudo o que ele faz é para a honra e glória do seu próprio nome. Não é para a honra de homens, é para a honra e glória do nome deles. Como eu já disse, Deus não troca a glória dele com ninguém. Nem permite que nem queira roubar o lugar de Deus. E muitas vezes o homem, quando quer alguma coisa, ele quer roubar o lugar de Deus. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele faz tudo que acontece é permitido por ele. É permissão de Deus. Nenhuma folha caia de uma árvore sem que Deus permita. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Seja essas coisas boas ou seja as más. Quando Deus manda bênção sobre um povo, ele manda bênção às vezes sobre um povo bom e um povo mau. Deus faz chover sobre bons e sobre maus. Deus é Deus. Deus é soberano, ele é sobre todas as coisas. Essa é a confiança que nós temos que ter. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. E por que estas coisas acontecem? Porque Deus quer tratar o seu povo. Deus quer tratar as pessoas. Deus quer tratar a humanidade. Um vírus começou na China e rapidamente se espalhou para o mundo. E este vírus já contaminou milhares de pessoas, levando a óbito milhares de pessoas. Por que Deus permite fazer isso? A ira dele sobre a humanidade. A gente sabe que isso acontece. Nós também temos que fazer uma reflexão dentro de nós. Onde eu estou pecando? Onde eu estou errando? Eu tenho pecado na minha vida? Eu tenho coisas para ser acertada na minha vida? Se tenho, eu tenho que acertar. O que eu faço com a minha vida? Como cristão, como eu tenho sido? Eu tenho andado com a minha vida reta? Olhando o caminho que eu estou seguindo? Para onde eu empresto os meus olhos, o meu olhar? O que eu tenho feito da minha vida? Onde a minha mão tem se colocado? Onde eu tenho colocado a minha mão? O que eu tenho pensado? Eu tenho utilizado o celular mais para coisas boas ou mais para coisas ruins? O que eu tenho feito como cristão? Eu tenho permitido como cristão que o pecado entre na minha vida, apagando o Espírito Santo que está em mim? Abafando a luz do Senhor na minha vida? Se tenho, eu tenho motivos de sobra para pedir perdão. E o próprio livro de João diz que se eu digo que não tenho pecado, eu já sou mentiroso. Então todos nós temos coisas para acertar. E todos nós, nesses dias, temos a oportunidade de acertar tudo que está de errado em nossas vidas. Precisamos pedir perdão, irmãos. O pecado, ele é um mal que assola a humanidade. O pecado no mundo, ele é um mal que destrói famílias, destrói nações. Ele acaba com a esperança das pessoas. O pecado, ele destrói. O pecado, ele mata o nosso corpo e depois este corpo é lançado no inferno. Pela pessoa do próprio Senhor, ele diz isso. Então nós temos que acertar estas coisas. Como eu estou andando como cristão? Eu tenho sido como o mundo, vestido como o mundo, andado como o mundo, falado como o mundo fala, feito as mesmas coisas que o mundo faz? Eu sou cristão, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz no meio de uma escuridão, de um povo perdido. E é isso que Deus, ele quer de nós. É isso
Então, a gente precisa aprender estas coisas. Nós temos que aprender a pedir perdão a Deus. Aí você pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, com esse negócio desse vírus aí, o meu pecado, pode acontecer isso? Pode. Quero lembrar você, meu querido amado irmão, que o pecado de Adão um pecado espalhou para a raça humana inteira. Contaminou todos nós. O pecado de Adão fez isso. O próprio Davi, quando ele pecou, a nação inteira foi prejudicada. Quero que você pense nisso. E muitos outros acontecimentos, muitos outros pecados que se aconteceu com os homens de Deus e que o povo pagou. Um pecado na igreja, irmãos, pode fazer com que a igreja não cresça, com que a igreja se torne raquítica, paralítica, paralisada, não frutífera. Porque o pecado, ele tem essa característica de não deixar as pessoas crescerem. A pessoa que está em pecado, ela não prospera na vida espiritual. Ela não vai à frente. O pecado, ele destrói. O pecado, ele mata. Então, o pecado, ele tem que ser colocado na mesa, às claras, e ser pedido perdão. Então, Deus, ele fala, em João 1,9, ele diz, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. E vamos ler Crônica também, o que diz em Crônicas. Crônicas, Deus falando ao povo, no capítulo 7:14. 7:14 ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento, meu querido amado irmão, e o pedido de perdão, ele pode fazer uma diferença enorme. Ele é a cura para muitos males, para muitas doenças. Você duvida disso? Pois não duvide, porque Deus é poderoso para tudo isso e muito mais. Nós estamos indo para o inferno, morrendo por causa dos nossos pecados. E Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar deste inferno. E nos justificou na pessoa de Jesus. Romanos 3, 21 e 22. Nós fomos justificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo pela fé, crendo. A nossa situação foi mudada. A nossa situação, ela foi invertida. Então nós podemos hoje crer que nós seremos salvos. E somos justificados em Jesus. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo vale muito. Então nós podemos começar por onde? Em oração. Podemos orar, clamar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Se derramar aos pés do Senhor, clamar a Deus por misericórdia. Porque isso que está aí, meus queridos, nós merecemos. Nós merecemos muito mais. Mas Deus, Ele atende o clamor do justo. Deus, Ele atende o clamor das nações que clama a Ele de coração, em verdade, que busca Ele de coração, de mente e alma.
E é isso que precisamos fazer neste momento. Não é ficar com medo desse vírus. Esse vírus ele só pode matar o nosso corpo, mas não a nossa alma. Mas nós temos que temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Esse nós temos que temer. Mas esse vírus não tem que ter o nosso temor. Porque nós temos as armas que nós precisamos para enfrentar este vírus e qualquer outra coisa. As nossas orações podem muito. Então eu peço sim a todos vocês, meus queridos, que não deixem de orar. Não aparte-se de Deus, porque todas estas coisas acontecem porque os homens se apartam de Deus. Então se achegue a Deus, se aproxime de Deus, tenha este contato com Deus, cada vez mais, cada dia mais. Não perca a sua fé, não deixe que este mundo destrói a sua fé, destrói o que Jesus colocou em você, a sua salvação. Não deixe, continue firme e forte, orando por você e por cada irmão da igreja de Cristo. Esteja pedindo oração pelos pastores que estão pregando, fazendo obras pelo mundo. Muitos pastores estão neste momento, no meio da calamidade, falando de Cristo. Nós vimos aí no YouTube um vídeo onde um pastor lá na Itália, de cima do prédio, pregava a todos os seus vizinhos. É isso que nós precisamos fazer. Não temos que fugir de vírus, coisa nenhuma. Precaver sim, mas não ser covarde. Fique com Deus e que Deus ilumine a mente e o coração de vocês. Que vocês continuem firmes na palavra, lendo e orando. É isso que vai nos tirar desta situação. Em nome de Cristo Jesus é que eu peço pela vida de cada um de vocês. Fique com Deus e um forte abraço.